participar da Flipar, para mim, é uma honra. Hoje, comemorando 175 anos de Castro Alves, aceitei de imediato o convite por achar importante este momento. Eu, como diretor de escola aqui no município de Cabaceiras do Paraguaçu, acho de suma importância a gente reviver e repensar as obras de Castro Alves aqui no município e formar multiplicadores de opiniões para que eles eternizem a memória de Castro Alves por onde andarem. Os poemas de Castro Alves, eles tocam bastante, principalmente por conta da utopia da juventude. Então, ele encanta até hoje a juventude, principalmente quando ele fala da escravidão, que ele não toca a escravidão como uma pessoa que perde a liberdade em si. Quando ele fala da escravidão, ele fala de alguém que perdeu o direito de ser humano. Quando você vê alguns poemas, você vai sentir que ele está falando de uma forma que ele deixa bem claro que aquela pessoa deixou de ser humano. Então, aquela pessoa perdeu aquele direito. E é contra isso que, no seu período, ele lutou bastante. E, por isso, as poesias dele, até hoje, tocam a todos nós. Mesmo vivendo tão pouco tempo, né, até 24 anos de idade, ele é considerado o poeta, um dos poetas brasileiros, um dos maiores poetas brasileiros. E com uma obra, né, voltada para a crítica social. Então, como ele nasceu no ano de 1847, foi durante o período do Segundo Reinado, no qual se discutia muito a questão da escravidão, ele se tornou um abolicionista nesse sentido, porque ele lutava ativamente para a questão da abolição. Mas ele lutava de que forma? Ele compunha e recitava seus poemas em praças públicas, em teatros, justamente para estar apresentando a crueldade com que essas pessoas viviam, no caso, os escravos. E eu gostaria de falar sobre uma obra importante de Castro Alves, que foi o Navio Negreiro, que ele pode ser considerado um grito para o mundo e, consequentemente, para o Brasil, para o que se passava nas lavouras da África, nos porões dos navios, na escuridão e imundície das senzalas, e até mesmo com relação ao desdém da Casa Grande, né? Na verdade, Castro Alves não é um poeta. Castro Alves é o poeta. Ele já nasceu poeta. Aos 12 anos, no colégio Abílio César Borges, ele começou a fazer as suas primeiras poesias, né? Estudou inicialmente em Muritiba, Cachoeira, até foi para Salvador. O pai dele resolveu mandá-lo aos 16 anos para Recife, né? Ele praticamente não sabia escrever a não ser poesia. Então, ele fez uma carta ao pai para se justificar, né? Fez a carta ao pai. Quando terminou a carta, ele se deu conta de que a carta toda tinha saído em verso, sem ele querer. Então, ele colocou embaixo, em latim, quid tentabam dixit versus erat. Quer dizer, tudo que eu tentava dizer era verso. Era mais ou menos o que acontecia a Castro Alves, que não é só o maior poeta baiano, brasileiro. Ele é, ao lado de Camões, o melhor poeta de toda a língua portuguesa. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo e que estrela tu te escondes? Embuçado dos céus? Embuçado significa o hipócrita que está escondido. Então ele fazia esse apelo. Deus, onde estás, Senhor Deus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Então, ele jamais se conformou com a escravidão, que ele considerava uma peste, uma verdadeira ignomínia.
e inaceitável, porque nós todos somos absolutamente iguais, não há a menor diferença.